Você está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais na 52ª edição do podcast Duas Saídas. Lucas Fonseca Guanais, por favor, Fábio Toledo. Porque este, você sabe, é o maior podcast de tênis brasileiro que temos, né? Então vamos debater arduamente o que aconteceu em Buenos Aires nessa semana. E uma prévia do Rio de Janeiro também. Fonsecalizar. É ainda basquete, gente. Vamos nessa. Ainda basquete vai sempre nesse registro do que vem aí, do presente e do futuro do Brasil agora, né? Do esporte brasileiro com o... Eu ia falar Lucas Fonseca, não é Lucas, né? Você já confundiu a minha cabeça, mas vamos lá. Vamos começar agora a edição falando de seleção brasileira. Porque tivemos uma mudança na convocação da seleção aí para os 2 últimos jogos do qualificatório, né, para a Americup, né, Guanais? O Bruno Caboclo foi cortado, né, por conta de lesão, e no seu lugar foi chamado o Lucas Cauê, né, do Corinthians, que vem tendo uma ótima temporada pelo Corinthians. Vai ter essa oportunidade aí de jogar na seleção. A gente já falava, né, algumas semanas, como o Lucas Cauê tá muito bem na temporada. Aliás, a gente sempre falou há várias temporadas, né, de como ele poderia desempenhar bem no basquete brasileiro, mas várias lesões impediram essa sequência dele aí ao longo dos últimos anos. E essa temporada 24-25 é a mais saudável dele, né? A que ele mais joga. Na temporada passada, ele na 23-24, ele ainda teve 38 jogos pelo Corinthians, jogou em todas as partidas, mas com uma média de minutos menor. Nessa, ele não está sendo desfalque em momento algum, está com uma média grande, números muito bons também. Aproveitamento, inclusive, do perímetro, não chuta tanto, mas quando chuta vai bem, com quase 39% de aproveitamento. É um dos grandes destaques, se não o grande destaque do Corinthians nessa temporada. É claro que jogar com Elinho ajuda bastante, né? Armadores da qualidade do estilo do Elinho costumam consagrar pivôs também, mas a gente já falava há um bom tempo de todo esse potencial do Lucas Cauê, que está se concretizando agora. Ele que está com fevereiro de 1998, ele está com 27 anos. 27 é isso? Quem nasceu em 98 está com 27 anos. Tá bom. Inclusive ele faz aniversário amanhã. Segunda-feira, dia 17 de fevereiro, olha a coincidência, então presente de aniversário para ele. Fará parte agora do elenco da seleção brasileira, da convocação para essa última rodada das eliminatórias da Americup. Tá realmente jogando muito bem, é de fato o grande pivô da temporada dos mais jovens, né? Acho que o Faverani está tendo até um destaque um pouco maior desses pivôs mais pesados, né? Não estou considerando o Douglas dos Santos, mas seria depois o Lucas Cauê, que ele consiga desempenhar, que ele consiga aproveitar muito bem esse momento e quem sabe até criar ali uma dúvida para futuras convocações. Vai que ele desempenha bem o suficiente, começa a cavar seu lugar. Potencial ele tem. Eu não acho que ele é jogador até para pegar Mundial, Olimpíada, etc. Ainda não. Mas a nível nacional e para jogos como eliminatórias de Americup, eu acho que funciona perfeitamente, considerando, claro, que o Lucas Dias seria o nome aí para entrar nessa convocação do Petrovic, mas está retomando ainda o seu nível com o César Franca e meio que o lugar do Lucas Dias já está garantido, né? Então, oportunidade para outro Lucas, o Cauê. Tem muito Lucas no mundo, né, Guanais? Muito Lucas. Não, e toda a década de 90 ali foi uma falta de criatividade que eu vou te falar. E pode fazer aí a dupla com Elinho, né? Você mesmo mencionou aí. Sim. O desempenho dele crescendo junto com o trabalho junto com o Elinho, né? Vai poder reeditar também na seleção, né? Essa parceria aí do Corinthians. Falando até, né, para além aí, né, na seleção brasileira, desses jogos da data FIBA, que vão acontecer agora, né, nessa semana, no dia 21, né, o Brasil vai encarar o Uruguai,
e depois no dia 24 vai encarar o Panamá, né? Os 2 jogos fora de casa, dia 21 na sexta agora, e depois o Panamá enfrentando na segunda-feira, né? Dia 24, até por conta disso, né? Vai ter uma pausa no NBB, inclusive. Acho que também vamos dar uma passada, né? Nesse cenário aí da data FIBA. O Brasil já classificado, né? Junto com o Uruguai aí nesse grupo, mas ainda tem uma vaga sobrando, né, Guanais? Tem a disputa entre Panamá e Paraguai, que vai ser um confronto direto, né? Antes do Panamá enfrentar o Brasil, vai enfrentar o Paraguai. Então o jogo contra o Brasil mesmo não vai valer muita coisa, né? Porque já vai estar definida ali a situação com o Paraguai, né? Mas vamos ter aí essa data FIBA para o Brasil, principalmente fazer experimentações, né? Dar oportunidade para alguns jogadores aí ter um pouco mais de espaço. Até agora, inclusive agora, né? Sem o Caboclo também, né? Dar uma condição maior para os pivôs aí ter um espaço, né? Uma oportunidade, né? Para quem sabe dificultar um pouco aí a cabeça do Petrovic. E também preparar um pouco, né, o terreno para competições futuras, não a AmeriCup. Né, a AmeriCup que vai ser no meio do ano na Nicarágua, e eu acho que não, porque é um torneio importante, que é muito importante para o ranking, muito importante para a história da seleção brasileira, que não vence há muitas edições também, então é importante o Brasil ir forte, numa grande oportunidade, porque Estados Unidos e Canadá não jogam com força máxima, a Argentina não está num grande momento, então rivalizaria ali, ainda, claro, com a própria Argentina, Porto Rico, República Dominicana, né, essas seleções da América Central que sempre vêm fortes, mas não tem nenhum bicho-papão, e o Brasil vem empolgado, né, depois de um ótimo pré-olímpico, boa participação em Paris também, então acho que é uma grande chance do Brasil se dar bem nessa AmeriCup. Vindo para o grupo do Brasil, só explicando um pouquinho, essa eliminatórias para a AmeriCup, são 4 grupos de 4 seleções que vão, os 3 primeiros colocados de cada grupo se classificam para a AmeriCup, exceto no grupo C, porque no grupo C está a Nicarágua, que já é a sede, né, já é a anfitriã da AmeriCup, então ela já está classificada. E aí no grupo da Nicarágua passam apenas 2, mas a gente não vai ficar falando desses outros grupos agora, só na semana que vem, quando tivermos todas as definições. O que interessa para o grupo do Brasil? Relembrando, é Brasil, Uruguai, Panamá e Paraguai. Brasil, Uruguai, Panamá e Paraguai. Rimou, exato. O Brasil está com 4 vitórias nos 4 jogos, já classificado. O Uruguai tem 3 vitórias e 1 derrota, já classificado. E aí o Panamá tem 1 vitória e 3 derrotas. E o Paraguai, nenhuma vitória e 4 derrotas. Esse jogo, Panamá e Paraguai, que vai ser na primeira rodada dessa nova perna das eliminatórias, se o Panamá vencer o Panamá vai para 2 vitórias, o Paraguai fica com 1, o Panamá avança, independente do resultado da última rodada. Mas se o Paraguai vencer o Panamá, as campanhas se igualam, 1 vitória e 4 derrotas, né, considerando já esse próximo jogo. Só que o Paraguai só classifica, Fábio, se ele ganhar por mais de 16 mais 21, por mais de 37 pontos do Panamá, que foi a diferença do primeiro jogo deles. Então, o Panamá está praticamente dentro, né? A menos que perca aí de 38 pontos do Paraguai, que não venceu nenhuma ainda, o Panamá avança. E esse jogo vai ser, inclusive, na cidade do Panamá. Então tá bom. Praticamente, então, Brasil, Uruguai e Panamá classificados. A posição não interessa para a AmeriCup, mas interessa para ranking, né, da FIBA. Então é bom que o Brasil vença, pensando em torneios lá na frente, pensando em Mundial ou classificatório para Mundial, pensando em Olimpíada ou pré-olímpico, né, para possíveis sorteios privilegiarem o Brasil em tese, colocando em hipóteses melhores. Meio que esse sistema que a FIBA criou nos últimos 2 ciclos, né, a gente vem desde depois do Rio 2016, a gente vem desde o ciclo de Tóquio, a gente já vem nesse sistema de eliminatórias para a AmeriCup, depois eliminatórias para a Mundial, que são competições que, ainda que fáceis em termos de objetivo final de classificação para aqueles torneios, você não pode meio que escorregar por causa do ranking. Então seria bom que o Brasil conseguisse mais 2 vitórias aí.
Pois é, né? E a seleção uruguaia foi anunciada, né, na última semana. Seus 12 atletas, você fala 12 porque o Panamá anunciou 24, né? Teve só a pré-lista. Mas o Uruguai vai levar aí para esses 2 últimos jogos os armadores Lucas Capalbo, Facundo Terra, Joaquim Rodrigues, Santiago Vescovi e o Nicola Pomoli. Os alas Pablo Gomes, que vai substituir o Gianfranco Espíndola, que foi cortado, o Nicolas Martinez, o Emiliano Serres, e os pivôs Martim Rojas, Gonçalo Iglesias, Juan Ducassi e Mateu Bianchi. Já o time do Panamá, que eu falei dos 24 convocados, muitos jogadores muito conhecidos aí, o Trevor Gaskins, né, que atua no Brasil atualmente, tem o Justin Quinteiro, o Mauro Oglive também, nome muito conhecido aí do cenário latino-americano do basquete, Josimar Ayarza, ele mesmo, também está entre os convocados da pré-seleção aí da equipe panamenha para encarar Paraguai e Brasil. Tem Johnny Murillo também. Eu não vou falar os 24 porque é muito nome, né, Gonais? Mas... Murillo do São José. Não, ele era dominicano, né? Que ele é dominicano. Ele era dominicano aquele. Aquele é Morillo, esse aqui é Murillo. E, enfim... O Josimar Ayarza, só pra fazer o contexto aí, é um panamenho compridão que jogou no Bauru Basquete em 2013 e 2014. Tá com 37 anos. Bem experiente já. Uma figura bem peculiar, por assim dizer, no basquete latino-americano. Quem é mais das antigas no NBB certamente lembra dele. O irmão do Gaskins tá também? Tyler Gaskins? Não, só tá o Trevor. Tá certo. Então é isso. Semana agora então com a definição das equipes que vão disputar a AmeriCup, né, no meio deste ano. Meio deste ano na Nicarágua. E lembrando, né, antes da gente passar o assunto, que por conta dessa data FIBA, como o Fábio disse, não tem NBB, e aí o nosso próximo podcast deve ser publicado na terça-feira, né, ou até na quarta, já que o Brasil joga na segunda ainda, então a gente vai esperar o jogo do Brasil para gravar. E continuamos agora a falar de seleção, falar da seleção feminina, porque conforme anunciamos, né, ou divulgamos o anúncio, acho que é mais correto falar, né, a seleção brasileira vai estar ali na pré-temporada da WNBA, a pré-lista da seleção para esse tour foi apresentada aí, né, pela técnica Pookie Chapman. Vamos aos nomes aqui das atletas convocadas ou pré-convocadas, né, nessa lista. Temos Tainá Paixão do Sampaio, Isa Nicolette do Fairfield. Aliás, a gente vai perceber muito um aspecto aí de muitas atletas da NCAA, né, aparecendo na pré-lista. E do high school, né? Até do high school. Porque são 20 jogadoras nessa pré-lista, 7 no Brasil, jogam no Brasil, 4 jogam na Europa, 5 jogam no basquete universitário norte-americano e 4 jogam no high school ainda, então estão no ensino médio norte-americano. Vamos retomar então com Tainá Paixão, Isa Nicolette, Cacá Martins, Mari Albiero, a Cacá Martins do Sampaio, Mari Albiero do Oakland Wolves, mas que vai voltar para a LBF muito em breve, Alaya Gilton do Iowa, de Iowa na verdade, né? A Micaela Cavalcante da Jamie ou Daime, sei lá. Essa aí vem do high school, né? Na verdade, a Alaya Gilton a Mika. Sim, a Mika vem do high school, a Alaya também, né? É que ela já escolheu a Iowa, né? Pra jogar. Mas já começou? Enfim, não me recordo agora. Vamos seguindo. Acho que é só ano que vem. Acho que ela escolheu pra temporada que vem, né? Tem também a Manu Oliveira, do César Araraquara, junto com a Vitória Marcelino, também do SESI. A Ayla McDowell, de South Carolina, também tendo sua primeira presença aí na convocação. A Thaisa Queiroz, de North Carolina. Isa Ramona, que está jogando na Rússia. Tem a Lorena, da San Francisco University. A Sossô, do SESI Araraquara. Além da Tainá Silva, do CEL, que
que vai jogar pelo Sampaio na LBF, a Sassá, também do Sampaio, Isa Varejão, de Syracuse, Licinara, do Corinthians, Manu Alves, de Illinois, a Aline Moura, que está jogando no Zagora, da Bulgária, e a Heloísa, de Ole Miss. É como você mesmo mencionou, né, um elenco muito variado de idade, né, de experiência dentro do basquete feminino, dentro da seleção brasileira, já mostrando um pouco da renovação, né, que a Puck-Chetland pretende, muito pelo que indica aí, né, pretende para esse caminho aí dela como treinadora da seleção brasileira. Gosto bastante, sempre fazendo a ressalva, né, que para quem perdeu os episódios anteriores, os nossos maiores destaques, a Stephanie Soares está machucada, Damiris Dantas e Camila Cardoso não podem jogar pela seleção brasileira contra equipes de WNBA, tá? Mesmo contra outra equipe que não a sua, tá? Então elas não fazem parte desta janela específica, por isso não estão na lista. E pensando na AmeriCup, a liberação depende aí da boa vontade dos seus times, então vai ficar um pouco mais pra frente isso. Voltando então para esse nome de 20, gosto bastante, só é uma pena que esse grupo não vai se reunir inteiro, porque só viajaram 12, né, que a lista de 12, a lista final vai ser divulgada futuramente ainda. São 12 nomes que vão jogar apenas esses amistosos apenas entre muitas aspas, contra o Indiana Fever e o Chicago Sky da WNBA, então para outros amistosos pode ser que a lista mude. Eu gostei principalmente pela presença da Alaya Gilton. Por quê? A Alaya Gilton é uma jovem da mesma geração de Ayla McDowell, Manu Alves, Heloísa Carreira, da Mika Cavalcante, todas ali, que inclusive devem jogar na Copa do Mundo Sub-19, que vai acontecer também no meio do ano. Mas a Alaya Gilton, ela é filha de brasileira com pai americano, e até então havia a possibilidade dela não defender a seleção brasileira, tá? E essa convocação, embora não garanta nada, pois são amistosos e não competições oficiais, é um grande indício de que ela deve vestir a camisa verde e amarela nos próximos anos. Então, ainda calma, mas é um indício muito animador de que a gente pode ter mais esse grande talento. E eu falo aqui já há vários meses, quiçá vários anos. O grande trabalho da CBB nos últimos anos é a prospecção de atletas de basquete espalhados pelo mundo com origem brasileira, com pai brasileiro, com mãe brasileira, para a gente evitar novos irmãos Silva, né? Novos Oscar e Tristans da Silva. E isso tem dado muito resultado, a gente já tem conseguido no masculino, no feminino também. Claro que é um processo que você pega essas pessoas, esses atletas ainda muito jovens, então a gente está falando de jogadores sub-17, sub-19, mas é algo que a gente deve ver muito resultado a médio e longo prazo. Só nessa aí a gente já viu a Ayla McDowell e a Alaya Gilton, tem o Junior Kane, o Patrick Otey, acho que é o Patrick Otey também no masculino, então são nomes que podem sim figurar no principal muito, muito em breve. E nesse ponto a SBB está fazendo de fato um trabalho muito melhor. Aliás, está fazendo o trabalho, né? Que não foi feito nas décadas anteriores. Então, ponto muito positivo e que bom que a Alaya Gilton está nesta lista, que apareça logo numa competição oficial também. E já tá jogando pro Iowa assim, viu? Ah, já? Então ela é NCAA, então, né? Então, esses jogos aí do Brasil vão acontecer em maio, né, apenas, dias 2 e 4 de maio, novamente, como a gente mencionou, no período da tarde, aqui no horário de Brasília, contra o Chicago Sky em Baton Rouge, Louisiana, e contra o Indiana Fever em Iowa. A Alaya Gilton vai poder jogar em casa ali, né, praticamente, né, jogando contra o Indiana em Iowa para esses dois jogos de pré-temporada da WNBA. Falando ainda de seleção feminina, o Guanais mencionou o ranking
no caso ali para o masculino, mas o feminino também tem o ranking, né? E o Brasil, ele entrou no top 10 do ranking mundial por conta do vice-campeonato do Sul-Americano, que, convenhamos, não foi um negócio tão positivo assim, porque o Brasil é sempre dominante no Sul-Americano, mas dessa vez perdeu para a Argentina. Na primeira fase perdeu por muito, e depois na final perdeu por um pouco menos. A Argentina nem no top 20 tá nesse ranking, inclusive, né, mesmo com o título do Sul-Americano. O Brasil, com o vice-campeonato, subiu para a 10ª colocação. Nigéria despencou, estava em 8º. O Brasil pegou o lugar ali do time nigeriano e está no 10º lugar. À frente tem Japão, Sérvia, Canadá, Bélgica, Espanha, China, França, Austrália e Estados Unidos. A FIBA usa esse ranking aí para chaveamentos, né, das suas competições, e essa importância, diferente talvez aí de outros rankings que tenham, que não serve para muita coisa. Mas, assim, é sempre curioso, né, esses rankings, por conta, né, do desempenho do Brasil no Sul-Americano subiu uma posição, mas o fato do Brasil não estar no top 10 anteriormente já mostra que não estava legal a coisa também, né? O vice-campeonato, que nem dá para ser tão comemorado assim, colocou o Brasil no 10º lugar, né? Acho que talvez se ficasse com o título ia para 9º ainda, né? Então, no final das contas, apesar da campanha não tão positiva assim do Sul-Americano, terminou aí com essa presença no top 10 do ranking da FIBA. Vamos ver como é que vai ser a sequência agora também. De fato, a FIBA ela dá uma utilidade para o seu ranking, mas não quer dizer que o Brasil seja a 10ª seleção do mundo. Mas é importante, e não é, né? Por exemplo, a Alemanha, que está atrás da gente, está atualmente num momento melhor do que a seleção brasileira. A gente viu isso no Pré-Olímpico do ano passado, inclusive. Mas é importante que estejamos bem classificadas novamente por conta dos torneios que virão aí nos próximos anos. Então, o Brasil em 10º já coloca o país na 3ª posição das Américas, né? Isso, Estados Unidos e Canadá à frente, 3ª posição das Américas. É melhor do que, por exemplo, tomar cuidado, do que ficar atrás de Porto Rico, que está ali perto também. A Argentina, que não está perto, mas nos venceu 2 vezes recentemente. Então é importante que o Brasil realmente esteja acima destes rivais em possíveis sorteios, em chaveamentos futuros, com parcimônia, sempre dando contexto, mas é bom a gente comemorar também essa posição. Continuamos falando do basquete feminino, agora vamos para os clubes, porque a LBF começa no dia 8 de março, né? A gente já está aí a menos de um mês do início da competição e as equipes ainda estão anunciando, né, nomes para a temporada. Vou trazer aqui 2 times aí que trouxeram novidades ao longo da semana. O São José, 2 novidades, anunciou a renovação da pivô Ju Souza, nome muito importante do São José na última temporada, foi pro Jogo das Estrelas, inclusive, né, uma das melhores pivôs da última edição, nome que permanece para a próxima LBF. E a Ana Júlia do Mesquita vai reforçar a Águia do Vale ali na armação. A Manu Rios é o grande nome da equipe na função, agora a Ana Júlia sendo uma alternativa aí para a equipe joseense. E o César Araraquara tem uma novidade ali no garrafão, a presença da Evelyn, pivô que estava no Santo André, também vem de boas temporadas na equipe andreense, reforça o César Araraquara, que já tem confirmadas no garrafão a Manu de Oliveira e a Vitória Marcelino, então a Evelyn chega como uma 3ª aquisição. O time também já anunciou a Mayla, a Débora Costa, a Sossô, a Jaqueline, a Bia, todas renovadas. Então é o primeiro nome que não estava, né? A primeira contratação anunciada
do César Araquara para a próxima temporada. O time que vai ser comandado pelo Fábio Apolinário, inclusive. Após o Campeonato Paulista, ele foi nomeado o técnico do César Araquara para a próxima LBF. Chegamos agora para viagem internacional. Vamos com os brasileiros pelo mundo e hoje a gente começa na Eslovênia, porque a dupla Letícia Josefino e Tainá Silva conquistaram a Copa da Eslovênia pelo Celje. É um título quase automático que o Celje ganha toda a temporada. E que teve aí a presença mais uma vez da Tainá e agora com a Letícia. Letícia eleita MVP da competição. Ela fez 22 pontos e pegou 6 rebotes na final. A Tainá também fez 12 pontos no último jogo e o time do Celje conquistou mais uma vez a Copa da Eslovênia, Guanais. Começando aí o nosso giro. É isso, Fábio. E agora a gente vai para o naipe masculino para falar de mais um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Um jovem no basquete brasileiro que está muito bem em terras espanholas, Marcelinho Huertas, Fábio, que nessa semana, pela Copa do Rei na Espanha, teve uma atuação de gala contra o Barcelona. Ele nas quartas de final pelo Tenerife, jogando contra o Barcelona, ele anotou 22 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Foi um jogo que o Barcelona começou bem mais forte do que o Tenerife, que foi lá e virou a partida numa masterclass do Marcelinho. E assim, rodou toda a Espanha, a atuação dele, foi com lances espetaculares. Teve um lance que deu até uma viralizada, que chega uma dobra de marcação nele, ele de costas para cestas, ele dá uma assistência sem olhar pro pivô que tá chegando. Assim, absurdo. Posteriormente, né, o time foi eliminado na semifinal, né, o Tenerife perdeu pro Málaga na semifinal e o Málaga acabou se sagrando campeão da Copa do Rei. E o Marcelinho jogou bem na semifinal, apesar da derrota, foram mais de 18 pontos, 4 assistências, mas foi bem demais o Huertas, com mais uma grande atuação, mostrando de fato que na Espanha ele é rei. Ainda na Europa, Fábio, Iago Mateus também foi campeão da Copa, né? Essa semana foi a semana das Copas lá na Europa. Ele foi bicampeão da Copa da Sérvia com Estrela Vermelha, venceu ano passado, já estava no elenco, venceu esse ano de novo, numa atuação mais discreta, né? Ele tá numa semana mais discreta essa semana, o Iago, mas levantou mais uma taça. Quem também foi bem nesta semana, aí sem título, né? Foi o Márcio pela Bundesliga, fez alguns grandes jogos, também foi destaque por lá, nas redes sociais do time também exaltaram bastante as atuações do Márcio. E na Espanha, voltando para a Espanha, porque sempre tem um contingente muito grande de brasileiros para te falar por lá, né? Caio Pacheco na Leb Ouro, a segunda divisão, fez uma partida de 26 pontos pelo Tizona nessa semana, na vitória do Tizona contra o Valladolid. O Benite fez um jogo de 14 pontos e 4 assistências, também na vitória do Betis. Na quarta divisão, tivemos o Matias Alessanco com 20 pontos, 8 rebotes, 3 assistências, 3 roubos. Então ali o stat completo pelo time B do Real Betis na quarta divisão, o Matias. Pedro Figueiredo também na quarta divisão, 11 pontos, 3 rebotes pelo Baskonia. O João Gluck, 14 pontos, 7 rebotes pelo CAM Múrcia. Todos aí na faixa da seleção sub-19, uma geração muito boa que está se desenvolvendo na Espanha. Eu acho que os grandes destaques foram esses, né, Fábio? Tivemos a Damires também, né? Damires também foi bem nessa semana. A Damires teve um jogo de 21 pontos e 12 rebotes. Ela jogou 39 minutos na vitória do Botas sobre o... Qual que é o nome desse time aqui? Danilos Pizza, é isso mesmo? Eu prefiro não julgar. Vitória por 89-85, Damires Dantas com duplo-duplo, jogando quase a partida inteira.
A não ser que tenha sido numa prorrogação. Aí o negócio muda um pouco, muito provavelmente, né? Mas desempenho aí gigantesco também da pivô brasileira. Não, eu fiquei na dúvida com esse nome aí. Peraí. Danilo Spitz. Tem mesmo. Bursa Antspor. É isso. Danilo Pizza. Pois é. Uma pizzaria aí pegando patrocínio Master lá na Turquia. Muito é um bom. time recente, pô. Fundado ano passado. Um abraço pro Danilão da pizzaria. É isso. Eu nem sabia que Danilos... Bom, pode ser um nome com origem italiana, né? Mas na Turquia é estranho, né? Tudo bem. Vamos voltar pro Brasil agora. De volta ao Brasil. E para falar de um anúncio bem interessante, né, Guanais? O Bahia anunciou a sua equipe de basquete 3x3, que já até estreou, né, nesse fim de semana. E foi um time forte, né, no 3x3. É isso, Fábio. Pegando nomes de muito renome no basquete 3x3 do Brasil. O principal deles é o Léo Branquinho, que vocês devem lembrar aqui de várias convocações, principalmente da seleção brasileira, mas a gente falava da época dele no Praia Clube também. O Bahia chegou no 3x3, contratou ali o Léo Branquinho, já jogou nesta semana e já deu declarações, inclusive, de que vislumbra um time 5x5 num futuro próximo também. E olha que curiosidade, eu não sabia dessa investida no 3x3. Algumas semanas atrás a gente conversou, né, da possibilidade de um Bavi no basquete 5x5 adulto. Sim. E talvez aconteça antes até do que a gente imaginava. Vamos ver, por enquanto é no 3x3 e chegaram forte, chegaram com investimento. Claro, o patamar financeiro necessário é outro, é diferente do que você precisa para disputar um NBB, agora uma Liga Ouro, posteriormente um NBB, mas mostra que pode ser de fato uma aspiração ali para o Bahia até rivalizar com o Vitória, crescer no cenário nacional, porque é aquele cenário também, né, Fábio? A gente tá vendo os times de futebol, os clubes, os personagens que tomavam conta dos times de futebol brasileiro perderem esse controle. Tá virando tudo SAF. Sim. E aí você tem o seu clube ali, você vai fazer o quê? Você vai ficar promovendo baile até quando? Né, no salão de festas. Você vai para outras modalidades, você abre novas frentes de investimento, você tá até pensando de uma maneira mais egoísta com a cabeça de um dirigente, até para se manter no poder, se manter ativo, se manter ali dentro do cenário do esporte brasileiro. Então o basquete pode ser uma nova fronteira aí para alguns clubes também. O Bahia, vale lembrar, o futebol está nas mãos do grupo City, do Manchester City, do New York e tal. Tomara que eles comecem a expandir um pouco os horizontes para outras modalidades. É uma deixa também, né, para as outras equipes. Opa! Não que as outras já não estejam fazendo, né? Temos aí, por exemplo, um caso do Botafogo, por exemplo, que tem a sua SAF no futebol e está disputando o NBB, por exemplo. Vasco. O Vasco também. Então, vamos ver como é que esse modelo da SAF no futebol vai aparecer, né? Vai ter o seu rescaldo, né, nos esportes olímpicos, né, de um investimento, quem sabe, em outras modalidades, que eu acho que é bem interessante, né, esse cenário, esse formato. O Bahia entrando no 3x3. Tem o time do Vitória também, né? Tanto que a final do campeonato, dessa primeira etapa do Campeonato Baiano, que o Bahia venceu, foi já na decisão contra o Vitória. Já mostra uma força aí que pode surgir. Vamos ver como vai ser, né, nessa sequência aí, tanto do Bahia, como do Vitória, como das outras equipes, né, que podem ter aí a ideia do clube empresa para o futebol, né, e abrir espaço para os esportes olímpicos. Com mais modalidades aparecendo por aí. E eu acho que isso também vai acontecer se tiver o engajamento da torcida, porque o clube não vai ficar investindo à toa. Eu acho que pode ter certeza que se tiver uma presença de torcedor, de um apoio do público presente e de um engajamento que o próprio clube ofereça para o seu torcedor, acho que isso pode ajudar
também. Até porque o Bahia é um clube regional, diferente de outros clubes que são clubes nacionais, no meu ver, que acho que dá para ter essa proximidade, principalmente com o torcedor ali de Salvador, pode dar um retorno bem interessante para o clube. Claro, e no Brasil a gente sabe que há uma concentração de eventos esportivos, principalmente em Rio e São Paulo, então meio que as coisas que são oferecidas fora, se bem tratadas, podem ter um apelo maior, né? Mas a questão também, eu acho que passa muito pelo interesse do clube, pela visão dos dirigentes, dos associados também, dos próprios clubes. A torcida, pelo menos em Rio e São Paulo, acaba às vezes não comparecendo, mas tomara que em outras praças essa aproximação ocorra. A gente tem o Cruzeiro também, né, que é SAF no futebol e tá ali com o time de basquete na Liga Ouro. Podemos ter outros, claro, e não só as SAFs, né, que a gente fala das SAFs por ser um movimento recente, mas, poxa, a gente tem Corinthians, São Paulo, Flamengo, nenhum deles é SAF e estão aí no NBB. Palmeiras não é SAF, já teve time, deveria voltar, inclusive, né, tia Leila? Internacional, com papo também de voltar. Não contrata nem jogador no futebol, vai contratar no basquete. Vamos lá. É bem diferente, né? É bem diferente. Já livrou o salário do Rony aí, né? O salário do Rony mantém um time de Já elite, mantém o time, boa. Já mantém um time forte no NBB, tá? Só deixando a dica aí. E internacional também, com pretensões de voltar ao basquete profissional, então, que não é SAF, então serve para todos, é claro, mas a gente fala da SAF por ser esse movimento recente no futebol brasileiro. Recente e contínuo, né? Tá acontecendo. Não é que acabou, não foi algo concluído, a gente nem sabe ainda muito bem quais serão as consequências disso a médio prazo, mas pode surtir esse efeito, de fato, rebote aí nos esportes olímpicos. O próprio Vitória ainda não é SAF, mas está em processo de, então é mais um exemplo para essa lista. E dando sequência no Duas Saídas, vamos falar do assunto que parou o Brasil, Guanais. Flamengo demite Gustavinho e contrata Sérgio Oveja Hernandes para o restante da temporada. Isso depois do Gustavinho levar o Flamengo para a próxima fase da Champions League Américas, do Flamengo conquistar o Super 8, do Flamengo se manter na vice-liderança do NBB. Pois é, Fábio. Gustavo De Conte, no dia 29 de janeiro, comandou o Flamengo numa vitória acachapante contra o Franca por 103-72, e mal sabia ele que seria a última vez que ele comandaria a equipe rubro-negra diante de sua torcida, porque depois disso ele foi a Belo Horizonte, venceu o Minas, aí viajou para Buenos Aires, onde perdeu um jogo e venceu outro, mas já estava classificado e reforçou o primeiro lugar na Basketball Champions League Américas e não voltou a treinar a equipe no restante dos jogos do NBB. Foi demitido pela equipe do Flamengo, que fez o movimento já com outro nome engatilhado, que é o argentino Sérgio Hernandes. E isso chocou, acho que não pela demissão em si, mas pelo timing. O Flamengo cogitou bastante dispensar o Gustavinho ao término da última temporada. Era outra diretoria, vale lembrar, quando o Flamengo perdeu para o SESI Franca a final do NBB, com aqueles 2 últimos jogos que o time não conseguiu chegar nos 60 pontos, que a gente já falou várias vezes aqui, que foi constrangedor de certa forma, mas a então diretoria optou por renovar com o Gustavinho, que veio para esse ano com o time que começou ali um pouco instável, mas aos poucos foi se encaixando, chegou o Juan, o time melhorou, é o melhor Flamengo dos últimos anos, e depois do título do Super 8, ele é dispensado no meio da temporada. Também chama a atenção o fato de que essa demissão veio já atrelada da contratação do Sérgio Oveja Hernandes, que a gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouquinho, mas ele tem um estilo muito diferente do Gustavinho. É um cara que estava afastado do comando técnico há algum tempo. Então, ele vai precisar de adaptação, o elenco vai precisar de adaptação, o Flamengo estava bem, o Gustavinho estava bem, assim,
em comparação ao próprio Flamengo dos últimos anos, com segunda colocação do NBB engatilhada na próxima fase da Champions, e foi desligado. Mesmo assim, Fábio, eu acho que o timing deu o tom dessa grande surpresa. Internamente, antes até de passar para você, já era sabido que a demissão do Gustavinho estava sendo discutida por essa nova diretoria que assumiu em 2025, e sempre que há mudança de diretoria, há uma tentativa de deixar a sua marca o quanto antes, né? Essa bendita dessa política. A troca do Gustavinho estava sim sendo discutida há muito tempo, mas novamente, por todas as circunstâncias de título, de timing e do substituto, eu não imaginei que isso aconteceria agora. Demitir o Gustavinho ao término da última temporada, ou até ao término dessa, seria mais entendível. Por mais vitorioso que fosse, era um ciclo muito grande, era um ciclo que embora muito vitorioso, com uma segunda metade bem mais desgastada, mas no meio do ano é muito incomum, é um movimento muito drástico. Eu acho que até um pouquinho descolado da realidade. Vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Mas o timing acho que foi o grande ponto de toda essa questão, né? Dá pra dizer que foi uma escolha que beira o amadorismo, né? Beira o desconhecimento das coisas ali do basquete, né? Dos esportes olímpicos. Porque você tá no meio de uma temporada, né, pra fazer essa escolha. Além do Gustavinho, também saiu o Paulo Chupeta, que estava como coordenador das categorias de base, né, do Flamengo, que há muito tempo já estava no Flamengo, inclusive o Paulo Chupeta. E saiu também o coordenador de scout. O Rafa Souza também foi desligado. Primeiro que é até curioso o fato do Gustavinho, do Flamengo, ter ido para a Argentina, né, e voltar praticamente na bagagem com o Oveja, né? Isso fica com a pulga atrás da orelha. Mas, vamos lá. Na apresentação do Sérgio Hernandes, tivemos ali a declaração do Marcos Vinícius Freire, que é o diretor de esportes olímpicos, né? Do Flamengo. Isso, substituiu o Marcelo Vido, que ficou muitos anos no Flamengo. E na declaração dele ali a respeito, né, da série do Gustavinho e contratação do Sérgio Hernandes, ele diz que, abre aspas para ele, mudança de momento do Flamengo. Início de novo ciclo. Novo ciclo em meio a uma temporada, Guanais, é complicado, né? Você ter um novo ciclo quando a gente tem uma temporada rolando do NBB que está sendo muito equilibrada, está sendo uma das mais difíceis de realizar, talvez a mais difícil aí, né, em termos de equilíbrio. E você considerar isso, né, levar isso em consideração, e até com outro aspecto, né, também dito, né, nessa declaração, não acelerei nada e fiz quando achei melhor. É bem difícil abrir mão de um cara como o Gustavinho, mas tomamos a decisão certa. Então, olha só, essa parte, até pela maneira como foi surpreendente, algumas pessoas até compararam muito com a troca do Luka Doncic na NBA. Claro, guardadas todas as devidas proporções, né? Num primeiro momento, eu até falei, claro, a galera tá fantasiando aí, porque foram duas trocas bombásticas. Mas aí, vem nessa entrevista, e vem na entrevista do General Manager do Dallas, do Nico Harrison, cara, me pareceu muito igual, com o mesmo feeling. Porque a continuação dessa aspa é muito boa, manda aí. Não tenho medo de correr riscos. Estudei e era o momento do clube fazer o movimento. Chega uma gestão nova que vai fazendo alterações na vertical. Vem novas ideias e uma nova filosofia e um novo conceito. Ou seja, ele quis deixar sua marca, ele estava descontente com o Gustavinho e ele falou, bom, eu tenho a caneta na mão, eu troco a hora que eu quero e eu vou trocar. Eu acho que vai dar certo e é isso. Bem parecida com a entrevista do Nico Harrison, desconexo do que estava acontecendo em quadra, dos resultados esportivos, do que representa essa continuidade para a temporada. Eu achei realmente algo bem de baixo para cima e mais calcado em aspectos políticos e até de vaidade, né, de quem chega agora, do que de fato uma questão do que estava acontecendo em quadra. Até o Oveja depois fala, né, que no Flamengo ou se está no topo ou não vale de nada, então o time precisa jogar bem e,
O Flamengo não tem jogado tão bem nos últimos anos, mas ainda assim tem vencido, tem chegado em finais, e nesse ano tem jogado bem. Né? Nesses últimos meses tem jogado melhor, o melhor Flamengo dos últimos anos, eu repito, eu reitero, né? Um time que estava encaixando, estava funcionando. Ainda tem ali o elefante branco na sala, que era o Shaq Johnson, que não estava rendendo, mas até ele estava melhorando nas últimas semanas. E talvez aí esteja um pouco do perigo, né, Fábio? Porque se o Flamengo me vence o NBB ou a BCLA com o Gustavinho, como que você demite depois, né? Também, às vezes, tem um pouco disso. Às vezes também tem um pouco dessa questão. Enfim, achei deveras curioso esse movimento do Flamengo pelo timing, tá? Pelo timing. A troca de comando em si, aí é outro aspecto. Você podia estar descontente com X ou Y, podia querer alguém de outro estilo, de outra característica, tudo bem, é do jogo, acontece, mudou diretoria, mudou comando e tal, mas no meio do ano é pesado. Que vai ter a Champions League já no próximo mês, né? Já, e mais 2 meses de fase de classificação no NBB. Isso, então já vai ter que estar com a resposta já agora, né? Na sequência, até para manter ali o status atual da equipe, né? Na segunda colocação, porque logo atrás aí vem o Brasília, logo atrás vem o Franca. Lógico que no caso do Brasília, algumas derrotas a mais, né, do que o Flamengo, mas é um NBB que tá diferente, né? E aí também saber quais as condições que chega o Oveja, né? Que é um técnico com muita experiência, né? Cenário do basquete argentino, de seleção argentina, passagem aqui pelo Brasília no NBB, isso faz 10 anos, né, Guanais? Mais, né? Foi 13, 14. 13, 14, então já tem mais de uma década aí que o Sérgio Hernandes estava no NBB. 13, 14, na época o Alex tinha 32 anos ainda, quase. Isso, a gente achava que estava nos últimos anos. Bem isso. E agora é uma outra realidade, né, que ele encara. Tá sabendo um pouco de como que é o nível de cobrança do Flamengo, né? Acho que isso é óbvio, até pelo investimento que o Flamengo faz, né? Mas vamos ver se ele vai ter a condição de dar essa resposta até o fim da temporada, porque esse é o grande ponto, né? Essa mudança, tanto drástica, no meio da temporada, numa temporada que o Flamengo estava, né, crescendo, já vinha se conquistado um título importante, né, mantendo aí uma hegemonia dentro do Super 8, né, então é um grande desafio agora pro Oveja mudar um pouco essa história, né? E é arriscado porque o estilo é muito diferente. É claro, eu preciso ser bem honesto para vocês, tá? Depois a gente vai falar o currículo do Oveja daqui a pouco, mas a última vez que eu vi um time do Oveja foi a Argentina na Copa do Mundo de 2019. Tá? Então faz 6 anos que eu não vejo o Oveja, os times do Oveja. Preciso deixar isso bem claro. Mas ele tem um estilo bem diferente do Gustavinho. E até pegando os números dele recente, né? O Gustavinho é um cara de rotação intensa, é um cara que, até pelas questões analíticas, pelas questões matemáticas, ele privilegia o chute de 3 em detrimento dos outros tipos de arremesso. Não vamos entrar no mérito aqui de como esses arremessos são construídos, tá? Tô falando em opção de qual arremesso que você vai dar, é o que vale 2 ou é o que vale 3. Se você tiver um aproveitamento acima de 35%, vale mais a pena você chutar de 3 do que de 2. E o Gustavinho conseguia isso no Flamengo. É que irritava, às vezes, o torcedor. E eu entendo. Você pegar alguns jogos que o time tá lá com aproveitamento de 20%, 25% e 40% tentativa de 3 pontos. Eu entendo que irrite. Mas matematicamente, a longo prazo, funciona. E o Gustavinho empilhou taças fazendo isso, tá? O Oveja não. O Oveja chuta o dobro perto da cesta. Ainda os times dele, pegando até mapa de arremesso, com bastante arremesso de média distância, com uma rotação não tão grande, né? É muito raro você ver nos times do Gustavinho jogador jogando mais do que 28, 30 minutos. Nos times do Oveja isso é bem mais comum. Então, pode ser que dê tudo errado, né? De cara.
De cara, pode ser que dê tudo errado. E o contrato dele vai até o final da temporada que vem, né? Ele não foi contrato curto, não. Foi até o final de 25, 26. Mas e se for um desastre? Agora, esses próximos 3, 4 meses, vai ser mantido ainda assim? É complicado imaginar um cenário desse com o Flamengo. Vamos supor que caia numa quartas de NBB e numa semi, ou que nem pegue... É que não pegar Final Four de BSLA contra o Paisas da Colômbia é extremamente improvável. É difícil. Mas vamos lá, que caia numa semi de BSLA e numa quartas ou numa semi de NBB. Não sei como seria essa continuidade, essa recepção. Mas o ponto não é nem esse, a gente não tá desejando que o Flamengo caia. Mas é um estilo muito diferente, é uma mudança muito drástica de um ano para o outro. O Oveja, ele estava em Porto Rico em 2 das últimas 3 temporadas e na temporada anterior ele deixou o clube no meio da temporada. Ele disse que ia ficar um tempo sem comandar nenhuma equipe, de fato. Ele ficou fora da quadra, né? Ele mesmo falou numa entrevista para um veículo argentino, o Uno contra Uno. Logo que ele foi anunciado como novo técnico do Flamengo, ele deu uma entrevista para eles e falou, cara, eu tava aqui dando meus camps, minhas clínicas de vez em quando, e o Flamengo me ligou e você não fala não pro Flamengo. Né? Então, a gente tem que ver também como que ele estará nessa continuidade com um time que estava acostumado a jogar tão diferente do que o que ele comandou a sua vida inteira. E eu acho que assim, não vai dar nem pra cobrar do Oveja um cenário diferente. Ele chega já com um negócio definido praticamente, né? Vai ter que trabalhar com o que tem em mãos. Acho que até por conta disso, esse contrato de até o término da próxima temporada. Porque acredito que se tivesse oferecido para ele o contrato de até o término dessa temporada, ele não ia aceitar também. Porque aí seria um risco total, né? Não ia ser bobo também, né? Mas aí, tendo essa condição, ele vai, a partir da visão que ele vai ter nessa restante de temporada, montar o seu elenco a partir, né, do que ele sabe, do que ele conhecer do elenco que tem. E depois das condições que o Flamengo oferecer, né, para contratar outros atletas. Só que, ao mesmo tempo, vai ter que já dar um retorno, né, nessa temporada, mesmo para a diretoria falar que tava certa, né? E aí, acho que vai ter uma certa pressão aí a partir disso da diretoria para ter um retorno. Mas eu acho que externamente, talvez, não dá para ter tanto questionamento assim, com relação ao que o Oveja vai apresentar durante essa temporada ainda. Eu acho que assim, o Flamengo, com os nomes que tem, dá para manter esse desempenho de G4, pelo menos, né, até o término da temporada regular, né? Os playoffs que é outro problema, né? Com esse NBB mais equilibrado. Mas acho que até lá ele já vai ter um pouco mais de conhecimento do time que ele tem, né? Com certeza. E assim, a gente tá levantando hipóteses aqui, mas o Oveja é um dos grandes técnicos da história do basquete latino-americano. Isso precisa ficar bem claro. É um grande nome. Ele esteve à frente da Argentina, que foi vice-campeã mundial em 2019. Ele foi prata nas Olimpíadas de Pequim. Ele venceu tudo que ele podia vencer aqui no cenário doméstico e regional. N torneios nacionais na Argentina. Ganhou, acho que 2 ou 3 Liga das Américas, não me recordo agora. Ganhou Liga Sul-Americana pelo Brasília. Então, ele é um cara de muita bagagem, de muita história, de muita qualidade no nosso cenário aqui. Mas tem um ponto, Fábio. Tem um ponto, e aí é um ponto até que foi levantado primeiro até pelo Café Belgrado. Eu preciso dar esse crédito a eles, que eles fizeram uma lembrança muito relevante. Independente do currículo, técnicos argentinos não costumam se dar bem no NBB. Costuma dar muito atrito, inclusive atrito de relacionamento. Porque muitas vezes eles esperam algo dos atletas, os atletas esperam algo dos técnicos, que é uma relação diferente do que se pratica na Argentina e no restante da América Latina do que se pratica aqui no Brasil. Nem sempre funciona. O Oveja em Brasília não durou muito tempo, durou só uma temporada, apesar de ter um título, por conta disso. Silvio Santander, outro técnico super gabaritado no Corinthians recentemente, não funcionou
também com esses problemas. Gonzalo Garcia no próprio Flamengo não durou muito tempo. Tivemos outros exemplos ainda, né, recentemente, mas técnicos argentinos estrangeiros em geral, são raros os casos de sucesso aqui no Brasil, então também tem esse risco, então também tem essa questão. E os que dão certo são os que vêm menos badalados, né? Você pega o Seba Figueiredo, ficou, né? Ficou. Pois não, é. Não chegou badalado, né? Então é de fato um ponto bem a se destacar. Qual que era o técnico do Guarus? O Tchê Garcia? O Tchê Garcia, ele chegou a treinar aqui? Sim, o Minas, 2010. Sim. Uma temporada também. Então teve também o Tchê Garcia, né, que treinou o Minas 2010. Era um time bom também, né, do Minas 2010. Deixa eu pegar aqui. O Minas que tinha o Sukatski, tinha o Raulzinho, jovem Raulzinho, Cauê Borges, o Robinson Jr. Ex-NBA. Era esse time. Tinha Arnaldinho também no time. Jovens Cauê Borges e Guilherme Hubner. Era um time gabaritado e parou nas oitavas de final pro Joinville. Né? E o Tchê Garcia depois fez história na Venezuela, né? Comandando times da Venezuela, Guarus de Lara principalmente, mas comandou o Gaiteiros de Zulia, o Marinos de Anzoátegui, e levou a seleção da Venezuela, talvez na sua melhor geração de todos os tempos, a campeonatos importantes, né? Principalmente boas campanhas no Mundial, times muito chatos, e depois, poxa, também não funcionou. Também não funcionou. Então é realmente um cenário... Acho que talvez o Paco Garcia funcionou muito bem no Mogi. Você não tem apenas casos... O Paco é espanhol, né? Ele é espanhol. Mas digo assim, são técnicos estrangeiros. Sim. Então não são casos de fracasso apenas. Mas o retrospecto de técnicos gringos não é positivo. Exato. Teve aquele outro do Cerrado também, americano. Não, mas aquele lá chegou... Não, aquele lá veio do basquete universitário, chegou com denúncia de assédio sexual. Aquele lá não tinha nem que ter vindo. Vamos ver como é que vai ser o Flamengo com esse restante de temporada, então, com o Sérgio Hernandes ao comando. De qualquer maneira, um grande atrativo, um grande nome, e eu fico mais curioso do que empolgado, né? Porque... acho que foi tomado um risco muito grande. E assim, eu repito, tomar esse risco no começo da temporada quase que deixa de ser um risco, né? Você tem a questão de ser um técnico estrangeiro, tá? Um pouco mais velho, mas tudo bem, é uma excelente aposta ainda, faz total sentido. Mas agora, vindo de um time do Gustavinho, complicado. E sabendo da pressão por títulos que o Flamengo tem. Porque se fosse qualquer outro time, de verdade, se fosse até o Franca, que vem de um tricampeonato, ou o Minas, que está buscando algo faz tempo, mas até um possível fracasso é uma palavra muito dura, mas até não conquistar os títulos que disputa, é algo visto com uma naturalidade maior. Claro que incomoda, claro que ninguém quer perder, mas no Flamengo isso é levado a um outro nível. E agora você aumenta a probabilidade disso acontecer. Pessoalmente falando, eu acho que se aumenta, você torna todos os últimos meses do Flamengo mais incertos. Pode funcionar? Claro. Você tem 2 argentinos no elenco, você tem nomes excelentes, Alexei, você tem Juan, você tem Jordan Williams, Shaq Johnson, Gui Deodato, Jonathan Luz, você tem muita gente boa, mas... a adaptação, a gente não pode menosprezar aí o poder da adaptação, né? A necessidade, melhor dizendo, da adaptação. Entre a demissão do Gustavinho e a estreia do Sérgio Oveja Fernandes, o Flamengo atuou 2 vezes nessa semana, as 2 no Rio de Janeiro, contra Fortaleza e contra Unifacisa. Fortaleza deu mais trabalho, e a gente já vem falando que Fortaleza está melhorando de rendimento, mas venceu por 8-4, 7-9 e depois ganhou da Unifacisa num jogo muito parelho em que o Flamengo encontrou muitas dificuldades até o intervalo, mas aí mudou o estilo de marcação e mudou até o estilo que atacava a Unifacisa e deslanchou no segundo tempo. Venceu até que de maneira tranquila por 8-5 a 7-1. Então, os 2 jogos com o assistente técnico ainda
surtiram efeito para o Flamengo. Foram 2 boas vitórias. E agora o Sérgio V já vai ter um bom tempo, já que o NBB só volta no dia 26 de fevereiro, que é daqui 1 semana e meia, mas o Flamengo só joga no dia 28. Então são quase 2 semanas sem jogos, sem o Alexei apenas, né, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, com praticamente todo o seu elenco, embora o Alexei seja uma parte fundamental desse time, mas com praticamente todo o elenco para treinar por 2 semanas antes da estreia do novo técnico contra o Pato Basquete no Rio de Janeiro. E por falar em NBB, vamos fazer mais destaques aqui dessa semana, Guanais. Acho que dá para chamar atenção para 2 equipes aqui, né, nessa edição. Acho que principalmente o Corinthians, né, que engatou aí uma sequência de bons resultados depois aí da grande vitória sobre o São Paulo na semana anterior, né, por 90-66. O Corinthians depois, já nessa semana, derrotou o Paulistano por 74-65, né, jogo em Mogi das Cruzes. E depois, em BH, fez 72-63 no time do Minas, no atual líder do campeonato. 2 excelentes vitórias do Corinthians, quase que na mesma margem, né, de diferença, um por 9 pontos, o outro por 9 também, né? Que beleza! É que foi quase igual o placar, né? 74-65, 72-63. Só não tirou um 10 o Corinthians porque foi até Bauru e foi derrotado por 74-64, 10 pontos de diferença. Mas o Corinthians mostrou, né, uma evolução assim, né, no seu jogo. Tá entendendo melhor assim como utilizar, né, o Melvin Johnson, penso eu. Até curioso que nesse cenário também teve a lesão do Thornton e ajudou um pouquinho o Corinthians a encontrar o seu jogo também, ao Monfort crescer, ao Cauê Borges também aparecer nas partidas, né? O quinteto do Corinthians tá bem interessante ali com o Elinho, o Cauê Borges, Monfort, Lucas Cauê e Vitão, e Lucas Cauê. E aí você tem o Johnson vindo do banco ali, né, para dar um volume extra ali numa segunda formação, né, e isso garantiu, né, deu as condições para o Corinthians ter uma sequência positiva, incluindo uma vitória contra o líder Minas. Em BH. Foi a primeira derrota do Minas em BH, inclusive, é bom a gente ressaltar isso. Ele estava invicto jogando na Arena UniBH. Claro, essa questão do Melvin Johnson vindo do banco acho que ajudou bastante, junto ali muitas vezes com o Tico Faria também, um pouco de Cauã Raimundo, que ainda está com minutagem baixa, mas também do Sommer. Você simplifica um pouco, né, eu acho, às vezes, quando perde um jogador, às vezes acaba ficando um pouco mais simples entender quais as possibilidades do time e quais os pontos fortes, pontos fracos e como fazer para chegar num resultado, num bom desempenho. Às vezes acontece. O próprio Minas, né? Vamos lembrar o que aconteceu. Depois a gente vai falar do Minas, mas depois que o Baralho voltou, o Minas começou a jogar muito mal. Coincidentemente. Não necessariamente é culpa do atleta, mas às vezes do que você espera de um elenco com e sem ele, das possibilidades que o time consegue armar ali com o seu treinador. E bom, o Corinthians, com esses resultados, Fábio, inclusive vencendo adversários diretos, subiu para a 10ª posição, chegou até a ficar em 9º, mas com a derrota aí para o Bauru Basquete, caiu uma posição para estar em 10º, mas se coloca naquele cenário que a gente sempre fala de um time encardido, de um time muito chato de se enfrentar. A gente viu nesse período um Elinho melhor ofensivamente também, porque às vezes os times preferem até deixar o Elinho arremessar do que deixar ele ficar encontrando todo mundo, ficar encontrando o pivô, etc. A defesa de garrafão, que era um problema do Corinthians no começo da temporada, ainda não está ideal, mas melhorou, tá? Mas melhorou bastante.
Mumford, como você falou, cresceu muito de produção. Lucas Cauê cresceu tanto de produção que chegou na seleção. E é um time bem mais versátil, é um time bem mais... que tá jogando também de uma maneira física na defesa, quando você tem ali Cauê Borges e Rafael Mumford defendendo, principalmente os caras do perímetro, conseguindo correr quadra, isso melhora muito a defesa do Corinthians. Um sinal de alerta apenas, porque o Cauê Borges no jogo contra o Bauru saiu machucado. Aparentemente, segundo o que disseram na transmissão, foi algo muscular. Algo muscular, se foi grave, 2 meses, se foi leve, ele nem vai perder jogo, né, já que o NBB vai parar. Então, a ver qual é a extensão do Cauê Borges. Estamos gravando poucos minutos após a partida entre Bauru e Corinthians, então a gente não sabe a extensão real ainda. Mas, claro, não é o melhor elenco do país, não acho que é favorito a ser campeão, nada do tipo, mas é um time muito melhor do que a classificação indica. E acho que esse é o grande ponto. Tem uma sequência chata. Pega Franca fora de casa, depois São José em casa, e eu esqueci quais são os outros jogos, mas é uma sequência complicada aí do Corinthians nessa reta final. Franca e São José aí dá uma aliviada, né? Mogi, Pinheiros, Fortaleza e Unifacisa, mas é fora de casa, e encerra com Caxias e o Único novamente. Pinheiros não é fácil, não. Em São Paulo. Ah, não, mas você prefere enfrentar o Franca ou o Pinheiros? E outra, depende do dia. E outra, o Pinheiros, depende do momento da temporada. Agora eu prefiro enfrentar o Pinheiros. E o Pinheiros não é viagem, né? Nada, o Pinheiros não é viagem. Então, assim, ele joga em Franca fora, difícil, verdade. Aí ele joga contra o São José em casa, contra Mogi em casa e contra Pinheiros fora, mas não viaja, né? Porque é em São Paulo também. Então é praticamente março inteiro. Praticamente não, é março inteiro sem precisar viajar. Isso ajuda. Dá tempo de trabalho, tempo de treino. Só vantagem para o Corinthians nesse sentido. Então a gente pode ver sim uma sequência boa, o prosseguimento de uma sequência boa. Essa partida contra Bauru veio depois de uma viagem a Minas. Então o Corinthians jogou quarta-feira em Minas e domingo em Bauru. Quando tem essas viagens ainda que são meio fora de mão, que os lugares não tem muito a ver um com o outro, as equipes costumam sofrer. Estava, Fábio, uma air fryer na panela de pressão, um forno, né? Então já tem o componente de viagem. O Bauru não jogou na semana, só fez esse jogo contra o Corinthians, então estava descansado, jogando em casa. Claro, o time foi muito mais forte no primeiro tempo, abriu 23 pontos de vantagem. O Corinthians correu atrás depois, é verdade, diminuiu para menos de 10 pontos, mas a diferença já era grande demais. Então, assim, foi uma derrota, mas foi uma derrota com vários quesitos que não costumam acontecer, né? Com várias condicionantes que não costumam atrapalhar o Corinthians. Então, acho que ainda assim é motivo para ficar animado. E tem anúncio no Corinthians aí para chegar nas próximas semanas, né? O time subiu as expectativas numa campanha nas redes sociais, prometendo um grande anúncio na partida contra o São José, que vai ser no dia 7 de março, que é a próxima partida do Corinthians jogando no Vlamir Marques, né? Alguma suspeita? O que saiu agora, quem até falou foi o Arthur Salazar, falou que seria o anúncio dos uniformes pela Jordan Brand, né, pela marca do Michael Jordan, que é uma divisão da Nike, não é uma troca de fornecedor, mas seria aí uma grande marca, né? O primeiro time do Brasil a ter um contrato com a Jordan. Bem ou mal, é uma divisão especializada em basquete, coisa que a Nike não é. Sim. Né? A Nike é multi-esporte, mas principalmente futebol. No esquema de material esportivo, fornecimento esportivo, eu digo. Vamos ver, vamos esperar o anúncio, ver se tem mais alguma coisa, porque até o anúncio falava em primeira parte, né, de algo que seria revolucionário. A gente não sabe quais são todos os fatores, mas o Corinthians subiu as expectativas. Falou grosso nas redes sociais, que vem coisa grande aí. Vamos esperar. E, poxa, é muito triste que a gente não veja a camisa do Corinthians à venda, né? Uma das coisas que eu mais leio nos comentários de jogos do Corinthians e nos posts é onde comprar regata. E não tem, né? Ou em locais ou tiragem muito pequena, via de regra.
A única vez que eu vi uma campanha de venda de uniformes do Corinthians um pouco maior foi na... Eu esqueci se foi temporada passada ou retrasada, de cabeça eu não lembro agora. Mas naquela camisa toda preta com uma listrinha branca bem fina e que a camisa era furadinha. Sim. Era linda. E era vendida nas lojas de departamento, né, nas lojas de material esportivo, tipo Centauro, Netshoes, etc. O preço era salgado, era R$300. Uhum. Se for, realmente, o anúncio for a Jordan, o preço não vai ser melhor, ou tende a não ser melhor, mas talvez a gente veja uma venda aí um pouco maior, né? Vamos aguardar. A gente traz isso daqui 2 ou 3 semanas, a gente já vai ter esse anúncio completo. Pelo menos gera o buzz. Lightyear. Ao infinito e além. É isso. O Buzz seria corintiano, Fábio? Eu acho que o Woody seria corintiano, né? O Woody é Corinthians? Eu acho que o Woody seria corintiano. Não sei se o Buzz seria corintiano. Não sei, viu? Nunca parei pra pensar nisso. Mais um destaque desse NBB, o César Franca, né? Que a gente já foi temas negativos, agora temas positivos, né? O pessoal não estava acreditando tanto, né, na equipe do César Franca. Teve uma boa semana, Guanais. Foram 2 jogos assim com 2 vitórias que o time, principalmente a segunda contra o São José, que era um time que vinha atrapalhando muitas equipes ali, os jogos lá em São José dos Campos. O César Franca não deu chance, né? Conseguiu uma vitória por 105-68, no desempenho absurdo, mais um do Jorginho, né? Com triplo-duplo, mais um dele para a carreira. E também na semana tinha vencido o Mogi, nesse retorno depois dos jogos da Champions League Américas, né? O César Franca conseguiu a vitória. Eu acho que nesse jogo contra o Mogi vale destacar, né, o grande desempenho do Lucas Dias, né? Retornando aí, que vai ajudar muito assim para uma evolução do César Franca na temporada. Foram 25 pontos, 5 rebotes, 4 de 5 do perímetro para o Lucas Dias contra Mogi, mas contra São José também foi muito bem, tá? Até por isso ele tá na nossa seleção, dando um spoiler de daqui a alguns minutos. Contra o São José foram 21 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, aproveitamento um pouco menor do perímetro, mas ainda com uma partida muito competente do Lucas Dias, então é o Franca que todo mundo imagina que pode ser. É o Franca no seu potencial máximo. E um detalhe, sem o David Jackson, né? Foi desfalque no jogo contra São José, jogou contra Mogi, mas essa segunda partida não entrou em quadra. Lucas Dias muito bem, Jorginho muito bem, Natan Mariano muito bem, é aquilo, vindo do banco, sem a pressão de ser o pivô do time na partida, jogou muito bem, o Didi teve mais um grande jogo, o Rincon foi titular também, teve ali uma atuação importante também. É o Franca que a gente espera, é o Franca que a gente imagina. Foi uma semana muito animadora, Fábio. Muito animadora, considerando que tem 2 semanas de treino pela frente. Todo mundo tem, é verdade, mas o Franca estava nessa aí de recondicionar Lucas Dias, de tentar encaixar novamente, né, esse retorno do Jorginho com o Lucas Dias em quadra. Vai jogar em casa na volta do NBB contra o Corinthians, que a gente acabou de falar, inclusive. E dá para empolgar, porque o time, entre muitas aspas, em crise, está, Fábio, na 4ª posição. Subindo. Subindo. É um time que está com 3 jogos a menos do que o Brasília e 3 vitórias a menos. Ou seja, vencendo os 3 jogos a menos, empata em campanha com Brasília, né? Tá um pouco longe de Flamengo e de Minas, tá? O Flamengo tá em segundo, tem 4 vitórias a mais. Faltam 11 jogos? Tá, talvez o segundo lugar já seja demais pro César Franca. Mas pode pegar um terceiro, né? E aí chegar no playoff em crescimento. É o crescer na hora certa, né? Defende o tricampeonato, tá com um time muito bom. De novo, com um elenco muito melhor do que as atuações e a posição na tabela indicava. O Franca ficou muito tempo fora de G4 até. E agora já está novamente no G4. Eu acho que
pode ser o início da semana essa semana pode ter sido o início dessa arrancada final do SESI Franca. A gente tem todos os motivos para acreditar que esse é um cenário possível, não que vai acontecer ou não, até porque são 2 meses até os playoffs chegarem, mas com o Lucas Dias jogando desse jeito, com o Jorginho jogando desse jeito, com o David Jackson complementando, com o Natan Mariano jogando bem, dá para imaginar um Franca muito gabaritado. E principal, viu, Fábio? Que é algo que nem a gente comentou nas outras semanas em que a gente falou do SESI Franca, mas a equipe atuou em apenas 9 oportunidades no Perrocão, Fábio. Só 9. Foi um primeiro turno do Franca longe de casa. Nos próximos 11 jogos que o Franca ainda tem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 jogos em casa e 3 fora. Então, aquela viagem pro Nordeste, né, para enfrentar o Unifacis e Fortaleza. Clássica. E a viagem para Pato Branco. É isso. E o resto tudo em casa. Recebe Corinthians, Pinheiros, Bauru, União Corinthians, Caxias do Sul e os 3 do Rio, Vasco, Botafogo e Flamengo na última rodada. Então é um Franca que pode ter ali o apoio da sua torcida. Por favor, compareçam ao Pedrocão. E 8 jogos em casa e 3 fora nessa reta final, com o Lucas Dias de volta, com o Jorginho jogando bem. Não tenho motivos para acreditar que esse Franca não vai disparar nessa reta final. E aí conseguiu uma terceira colocação, pelo menos, né? Porque, como você mesmo mencionou, tem 3 jogos a mais, tem jogos a menos ainda a fazer com relação ao Brasília, que é o terceiro colocado. E se vencer os 3, vai para 17, né? Iguala o Brasília no aproveitamento. Ou o atual aproveitamento, no caso. Então, realmente, é um cenário muito positivo para o time do Franca, que tem mostrado esse crescimento, essa evolução, que já era esperada, né? A partir do retorno do Lucas Dias, principalmente, né, do time se ajeitando ali com as novidades. Teve lesão do Didi, por exemplo, no primeiro turno que atrapalhou um pouco, né? O próprio David Jackson também foi aparecendo aos poucos, o Wesley também. E isso vai mostrando, né, o perfil do Franca de verdade. Porque se a gente lembrar no começo da temporada, quando estava no começo do NBB, que estava todo mundo já se questionando, o Franca tá bom esse ano, né? Tava jogando ali com minutagem o Natan Mariano, né, até com certa necessidade, né, dele aparecer no jogo, diferente de agora, né, que ele tá um pouco mais solto para jogar. Tinha o Zu Júnior, tava apareceu também, foi até para a seleção e na seleção acabou se machucando, né, e sobrou para Franca, né, esse pepino, mas ainda assim não tá sendo tão sentido assim essa falta do Zu Júnior, embora se tivesse enquadre aí a aumentar ainda nessa qualidade da equipe. Eu lembro até que no começo até o João Mini estava tendo mais espaço ainda, né? Vindo do banco. Agora está um time mais sólido, né? Mais desenvolvido a partir dos jogadores de volta, né? Retornando das lesões. Não, com certeza. Com certeza. O Zu Júnior foi uma perda muito grande nesses momentos sem Didi, nesses momentos sem Lucas Dias, porque o Zu Júnior é um bom defensor, é um cara muito explosivo no ataque, é uma característica que ninguém tem. Mesmo com um elenco completo, sem ele, ninguém tem essa característica dele de pegar, de bater, de enterrar, de trazer essa energia maior em lances acrobáticos mesmo, em lances fortes que chamam a torcida. Ninguém tem. Então, um pouco o Jorginho, mas usa menos, né? Aquela crítica eterna. Mas o time tá voltando agora. E, repito, 8 jogos em casa, 3 jogos fora. E ainda sem contar que a BCLA no meio ainda. Então, o Franca tem condições de chegar em alto nível na reta final dos 2 torneios que ainda disputa. Muito bem, hora e vez da seleção da semana do NBB, a corrida pelo MVP também. Vamos começar com a seleção da semana. Eu trago aqui para vocês
Tendo na armação Lucas Lacerda, do Brasília. Mais uma ótima semana, né, do Lucas Lacerda, que vem tendo uma grande temporada pelo Brasília. Tem Jorginho também presente, o senhor triplo-duplo. Na ala, junto com Pedro Mendonça. Outro senhor... senhor triplo-duplo também, o Pedro Mendonça, não foi? Quase. Quase. Chegou perto. Uma assistência ou um rebote? Contra o União Corinthians, 13 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Ficou a uma assistência. Puxa. E é aquilo, né? Assistência, você passa a bola, mas você precisa que seu companheiro acerte. Senão não é assistência. Tem que ter um amigo bom ainda. Então. E no garrafão, Douglas dos Santos, mais uma vez presente, representando o time do São José. E Lucas Dias, retornando aí na nossa seleção, com o Jordan Williams como sexto homem. Então, Lucas Lacerda, Jorginho, Pedro Mendonça, Douglas dos Santos, Lucas Dias e o Jordan Williams do Flamengo aí no sexto homem. Não foi fácil montar, Fábio. Várias grandes atuações nessa semana. O Jamal jogou muito bem, o Arthur Pecos teve um jogo ótimo nesse domingo contra o Pato Basquete. Betinho, na derrota para o Brasília, deu muito trabalho, na verdade, vestindo a camisa do Caxias. Quem também jogou muito bem nessa semana, Danilo Fusaro pelo Minas, foi muito importante. Outros nomes, Queiroz do Botafogo se destacou, Paulo Lourenço pelo São Paulo, na vitória contra a Unifacisa, foi muito bem. Anderson Rodrigues do Brasília, seria mais um do Brasília. Lucas Cauê teve seus bons jogos também. Novaes do Pato voltando a performar com expressão, com bons números. E alguns atletas que não costumam começar no banco, saindo do banco nessa semana, né, também. Então, o próprio Alexei começou no banco do Flamengo. Nessa semana fez um segundo grande jogo ali contra a Unifacisa muito bom. Natan Mariano foi muito bem também. Mas falando rapidamente aqui, Lucas Lacerda está fazendo uma segunda metade de campeonato excelente, muito melhor do que a primeira metade de campeonato dele pelo Brasília. Se encontrou ali, de fato, além de ser o armador do time, mas mais uma peça desse tiroteio ofensivo que o Dedé Barbosa promove pelo Brasília. E aí o Lucas Lacerda, ele tem qualidade para isso, de ser uma ameaça de todos os cantos da quadra. Jorginho, a gente já falou, né? Não precisa repetir. Pedro Mendonça, como cresceu pelo Brasília, né? Ele já foi seleção da semana Realmente. 2 semanas atrás. E tá de volta agora. E não foi só esse jogo contra o União Corinthians. Contra o Caxias ele também foi muito bem. E é uma arma defensiva muito boa. É um cara que do perímetro tá sendo letal. Né? Não era até então, apesar de ter essa característica de sempre chutar, sempre ser esse 3&D bem clássico, mas nessa temporada o aproveitamento está bem legal também, nessas semanas principalmente, né? O aproveitamento está bem legal, sendo muito importante o Pedro Mendonça. Douglas dos Santos está sendo um oásis nesse São José que deu uma desandada, são 3 derrotas seguidas, mas o Douglas flertou com o triplo-duplo também, contra o Franca inclusive, e tá aí na seleção. Lucas Dias a gente já mencionou. E o Jordan Williams é um dos grandes sexto homens do NBB, né? Acho que ele, Melvin Johnson, Adiel, acho meio difícil sair desses 3, pensando, talvez o Brunão do Paulistano, é meio difícil sair desses aí, né? E o Holloway, eu acho que seria, sem pensar muito, acho que seria esses 5 melhores sexto homens do NBB. Acho que sim. Por aí. Sem pensar muito, acho que é isso aí. Talvez esteja esquecendo de alguém muito óbvio, mas me parece que seja isso. E essa é a nossa seleção, né? Essa é a nossa seleção. E vamos pro top 10, com mudanças no top 10, sabe? Com mudanças. Bora lá! Na 10ª colocação tem Lucas Lacerda, do Brasília. Novidade, já é uma primeira novidade. Quer uma segunda novidade? Opa! Lucas Cauê, do Corinthians. Em 9º lugar. No 8º lugar tem o Paulique, do Vasco. No 7º lugar, o Daniel Von Haidin, do Brasília. Na 6ª colocação, Dwayne Johnson, do União Corinthians, perdeu uma posição. O Faverani,
do São Paulo também perdeu uma posição, está no 5º lugar. Na 4ª colocação, Douglas dos Santos, esse subiu 2. Na 3ª posição tem o Alexei do Flamengo. 2º lugar para Dom Traubright do Bauru. E pela 6ª semana seguida, Jorginho do César Franca na liderança do nosso top 10. A gente falou que o Bright estava chegando para retomar e ele mandou um triplo-duplo em resposta, né? Bem isso. Então, Jorginho, de fato, liderando. A gente tem visto, Fábio, vários nomes que começaram bem o campeonato e que a gente foi mantendo no top 10 com as últimas semanas bem ruins. E é aquilo, se o cara tem uma semana ruim, 2 semanas ruins, não justifica, em comparação com o restante do campeonato, a gente tirar, perdão. Só que alguns momentos aí seguiram abaixo do esperado, né? Então o Monteiro não foi bem recentemente, o Vitão deu uma queda recente também, o Dwayne Johnson, aliás, até um pouco preocupante, tá? O Dwayne Johnson em 2025, né? Pegar todos os jogos desse ano, 5 jogos desse ano do União Corinthians, o máximo que ele fez foi 12 pontos. Aproveitamento do perímetro, Fábio, 1 de 14. O Dwayne Johnson do perímetro em 2025 tá bem abaixo mesmo, o que é muito preocupante pro União Corinthians, embora tenha tido algumas vitórias recentes, mas é o principal astro. Quem na hora da reta final da primeira fase ia nos playoffs, a bola vai cair na mão dele, e o time precisa que ele esteja no momento melhor do que ele está agora. Tá bem abaixo, tá deixando a desejar bastante nas últimas rodadas o Dwayne Johnson, então perdendo posições. E a gente já falava, né, que Lucas Cauê, que Lucas Lacerda, que tinha uma galera aí rondando esse top 10. O Paulite já tinha entrado. O Von Raidin é outro que tá perigoso, porque não volta, né, então tá demorando bastante para voltar, então aí não é nem por atuações, né? Por não tá em quadra. E a gente tem outros nomes aí que estão pedindo passagem. A gente tem Betinho, a gente tem Elinho, a gente tem o Bennett. O Novaes saiu semana passada também, mas voltou a jogar bem essa semana, pode voltar eventualmente. Tem uma galera aí que pode... O Alex sempre pede passagem. Alex Garcia tá aí também. Então tem mais gente que pode entrar aí nesse top 10 se algumas atuações continuarem abaixo. Vamos ver nas próximas semanas. Chegou a hora das perguntas. Vamos lá, o pessoal mandou mensagem no nosso Instagram, mandou mensagem também no YouTube. Temos 2 perguntas do YouTube também. 2 perguntas vindas do Instagram. A primeira é do Saulo Borges, o Guanais até já comentou um pouco com relação a isso. Como é o estilo de jogo do novo prof do Mengo e se já podemos nos iludir de novo? Saulo Borges. Não, iludir sempre pode, né? O torcedor sempre pode. Mas é permitido se iludir? É permitido se iludir. Ele até fala, e é verdade, parece ter um contrassenso, tá? Ele é um cara que os times dele costumam arremessar até meio rápido. Eles não gastam tanto a posse, como até o Gustavinho às vezes gastava, embora tivesse um jogo muito intenso e muito físico. Mas é um time que privilegia o jogo interno bem mais do que o Flamengo está acostumado nesses últimos anos. Então a gente pode ver aí muitos caras agredindo mais o aro, talvez uma utilização ainda maior de Juan e Galizzi. Uma defesa que costuma ser boa também. É aquilo. Eu preciso ver também como que ele tá nos últimos anos, que eu confesso que eu não vi, tá? Mas é diferente a maneira como o jogo dele é construído do que como o jogo do Gustavinho era construído. Iludir, é claro que pode. O elenco do Flamengo é ótimo e o Sérgio Hernandes é lendário no basquete. Só que vai precisar de uma adaptação aí. Vai precisar de uma adaptação, talvez ela não ocorra. É sempre um risco. Ricardo Branquinho pergunta: Lucas Mariano voltando ao Franca após a suspensão? Aqui dizem que sim.
Aqui, Franca, né? Isso. Acho que é a segunda vez que a gente fala do Lucas, né? Eu não sei. A suspensão dele acaba no meio desse ano, então para a próxima temporada ele já está apto para voltar às quadras. Eu não tenho ouvido conversas, mas eu não estou mais por dentro do mercado. Já estive muito mais e por opção eu me distanciei desse mundo porque eu não tenho tempo, né? Para fazer um bom trabalho, você precisa estar muito ligado e eu não conseguia trabalhar no meu emprego de verdade direito e eu não conseguia dar atenção para o mercado direito também. Eu precisei escolher o que me pagava e eu me afastei completamente do mercado. Eu sei muito pouco de rumor, de coisa assim. Foi uma opção mesmo e eu não sei quem tá tentando fazer proposta pelo Lucas Mariano, não sei como tá o físico dele, mas é um nome que deve esquentar bastante nos próximos meses, né? É um nome que vale a aposta, a gente sabe que vale a aposta. É um nome que, pelo histórico, né, já mostra um potencial, né, de balançar de fato as estruturas aí do mercado, né, para a próxima temporada. Sim. E ele não tem vínculo. Né? A punição saiu, ele tinha sido contratado pelo Flamengo, mas ele não tem vínculo com ninguém, então é sempre bom ressaltar isso, ele está livre no mercado. E agora a pergunta que vem do YouTube, o Hugo Felicidade fez duas aqui, relacionadas ao NBB, né? Com tantos patrocínios para o Jogo das Estrelas, por que a Liga tem tanta dificuldade em converter esses patrocínios para todo o NBB? Porque a gente está falando de 18 times. E sabe aquelas notícias que a gente vê, que muitas vezes são até um pouco cretinas, mas sai todo ano quando se fala em reajuste de salário mínimo, que a cada real de reajuste, de aumento do salário mínimo, são não sei quantos bilhões a mais que o governo vai gastar. A lógica é mais ou menos essa. Porque o ponto, Hugo, é que a Liga ela já distribui dinheiro para os clubes desde o ano passado. Só que veja só, são 18 times. A Liga, na primeira vez que ela fez isso, ela distribuiu uma quantia muito pequena, irrisória, que não muda em nada o andamento da temporada de um time. Ela deu 50 mil reais, em tese. Né? Ela distribuiu 50 mil reais para os times. Isso dá 900 mil reais para a Liga. Então, e os patrocínios, gente, não são tão grandes assim. Não são na casa das dezenas de milhões de reais. São na casa de alguns milhões. E o custo operacional do NBB é muito grande. E a Liga, por conta do convênio com a CBC, já banca as passagens aéreas, o que é uma ajuda inestimável para os clubes. Então não são só esses 50 mil que eu falei. Nem sei se essa temporada passada foi o mesmo, se essa temporada atual foi o mesmo valor. Mas entende que dando 50 mil para cada clube, que não muda nada na vida deles, dá quase R$1 milhão. Para você dar um valor que faça diferença para os clubes, você dá 200 mil reais no ano, que também vai dar o quê? Dividido em 10 meses, 20 mil por mês. Você nem contrata um cara de nível com isso. Você não contrata um gringo de $1.000 com isso. Já daria... Eu falei 200 mil reais? Cara, já dá... 3.600.000. Assim, é um volume muito grande, é muito time. E precisa que o ecossistema inteiro, que o campeonato inteiro movimente mais dinheiro. Aí sim. Vale lembrar que a Liga Nacional de Basquete não recebe dinheiro das loterias federais, da Lei Agnello-Piva, que é a principal forma de financiamento das confederações. As confederações, o basquete recebeu, acho que foi... Quanto que foi aqui? Deixa eu pegar, peraí. Eu tinha esse número aqui, quer dizer, eu ainda tenho, né? É que ele não estava na mão porque eu não imaginei que eu ia falar disso hoje. Um minutinho só, por favor. Que não vai ser um minutinho porque a magia da edição não vai deixar. A few moments later. Aqui, ó, pra você ter uma ideia, Hugo, o orçamento inteiro da CBB, contando o patrocínio e a lei Agnello-Piva, que é a lei das loterias federais, que bancam as confederações, mas vamos pegar... eu vou pegar o orçamento inteiro, mas tenha em mente que
uma parte enorme disso é recurso público. Foi de 17 milhões, tá? Isso faria a vida da Liga Nacional de Basquete. Isso dobraria o orçamento total da Liga Nacional de Basquete. A receita da Liga em 2023 foi de quase 14 milhões, tá? Então, a Liga tem que fazer frente às confederações, tem que se virar sem ter a principal fonte de financiamento, é puro patrocínio. E para você dividir uma quantia relevante aos times, você precisa de muito dinheiro. Você precisaria quase que dobrar, e tudo bem. Aí sim a gente poderia cobrar premiação, verba de participação, e o NBB não tem direito de imagem, né, de transmissão. Então, o ESPN, Sport TV não conseguem bancar uma grana grande para os times, relevante. Isso que você fala já é feito, mas precisa de uma cifra muito grande para dar conta de 18 times. E se o NBB expandir com equipes vindo da Liga Ouro, essa conta vai ser dividida por um número ainda maior de equipes, né? O que vai precisar de ainda mais dinheiro. Aí você pode falar, que aí é uma outra discussão que eu acho que precisaria de um aprofundamento muito maior e, de fato, de um debate direto com a Liga. Não adianta a gente ficar levantando hipótese. Aí você podia falar, então não faz NBB Trio, não faz Liga Ouro e foca no NBB. São questões e questões, porque esses campeonatos também tem muito apoio de lei de incentivo, né? Tem muito apoio de lei de incentivo. O próprio Jogo das Estrelas foi autorizado, a Liga foi autorizada a captar 2 milhões e meio, quase 2 milhões e meio, um pouco menos, para fazer o Jogo das Estrelas. Foi autorizada a captar, de lei de incentivo, 4 milhões para a LDB. São verbas que não iriam diretamente para o NBB, tá? Então eu estou antecipando possíveis argumentos. E não é que a Liga tem esse valor, tá? É o que ela está autorizada e atrás da empresa. Aliás, sabe, um dia a gente podia fazer um episódio de lei de incentivo, né? Boa. Uma boa ideia de episódio especial, para explicar certinho como funciona. Mas assim, muito resumidamente, Hugo e demais que ainda estão nos ouvindo, a Liga é autorizada a captar um determinado valor de renúncia fiscal de imposto de pessoas físicas e pessoas jurídicas, certo? Então a Liga, com essa autorização de pegar, por exemplo, 2 milhões e meio, arredondando, eu sei que não é esse valor, 2 milhões e meio para o Jogo das Estrelas, aí ela vai bater na porta de empresas, vai atrás dos interessados, dos possíveis, para pegar o dinheiro dessa renúncia fiscal de imposto de renda, tá? Então ela pode conseguir 100 mil desses 2 milhões e meio, num cenário hipotético. Não é garantia, mas é uma verba que vai específica para esses torneios também. É muito complicado a gente pensar numa ajuda muito volumosa de dinheiro, porque precisaria de uma movimentação que a Liga não tem. E falando de patrocínios do Jogo das Estrelas, mesma coisa, né? A gente tá vendo a Liga anunciar vários, mas são patrocínios específicos, são patrocínios esporádicos. Eu nem vi todos que a Liga já anunciou no momento dessa gravação, mas é visando o Jogo das Estrelas, né? O final de semana do Jogo das Estrelas. Então, claro que mostra um relacionamento, mostra uma proximidade que poderia render frutos maiores, sim, como de fato já aconteceu em outros momentos. Mas patrocinar todo o NBB precisa de uma verba maior também, né? Tem que ver o quanto essas empresas também estão dispostas. Ó, Açúcar Guarani já patrocinou o NBB, tá aí pro Jogo das Estrelas agora. Quem mais que eles tinham anunciado aqui? Paraty Energia, né, que é mais local, né, uma ação mais local. Não sei até que ponto valeria a pena, mas enfim, aí eu tô indo muito além pensando no que valeria a pena para as empresas, mas são valores diferentes, são situações diferentes, ações diferentes, patrocinar todo o NBB e patrocinar um evento de um final de semana. Tem todos esses aspectos. Não é transferível automaticamente. Se deu certo no Jogo das Estrelas, daria certo por uma temporada inteira no NBB. É isso. Era isso que tinha de pergunta. Né? A outra que o Hugo tinha mandado era com relação também à verba, mas era complementar, né? Se a resposta fosse não, né? Se não tivesse ajuda. Mas a Liga ajuda com o que consegue, né? Pois é. Eu sei que parece que não, mas essa ajuda já existe. É que são 18 times, É gente. pouco, né? São 18 times. Não dá pra sair distribuindo dinheiro. E você tem que distribuir igual.
Porque a partir do momento em que isso não é premiação e não é bônus de desempenho, você tem que distribuir igual. Ah, o Flamengo tem um orçamento de 15 milhões e o Pato de 2, 3. Tudo bem, mas é um dinheiro que vem da liga de maneira igualitária para todos os clubes. Pode-se discutir outras maneiras de redistribuir esse dinheiro? Pode. Mas ainda não será um grande valor e você vai aumentar ainda mais o abismo financeiro. Porque vai ficar na mão de quem? Vai ficar na mão de quem vai bem. Do Flamengo, do Minas, do Franca, que são os times que já têm mais dinheiro. Então o bolo inteiro tem que crescer, a base tem que ser bem estruturada. A base que eu digo assim, os times de menor orçamento tem que, mesmo com orçamento menor, tem que ser estruturado, tem que ser bem feito, igual o que o próprio Pato faz. Eu dei o exemplo do Pato por ser uma cidade, a menor cidade do NBB, tá? Mas ao que consta, a gente não vê problemas lá de atraso de salário, de nada do tipo. E tem que ser bem estruturado, sem fazer loucuras financeiras, e o bolo inteiro tem que crescer. Aí a gente vem naqueles papos de relevância do campeonato, massificação do esporte. Eu vou citar o Café Belgrado pela segunda vez nesse episódio, tá? Eles lançaram um podcast, um episódio de podcast sobre a massificação do basquete brasileiro no dia 14 de fevereiro, tá? É o episódio mais recente no Spotify deles. Se quando você estiver ouvindo não for o mais recente, é um dos mais recentes, é dia 14 de fevereiro. O título é Questões Complexas sobre o Basquete Brasileiro, é um episódio só sobre isso, que aí entra um pouco nessa questão, né? Da prática, chega até em questão de política pública, prática em escolas, etc. Entra em outros aspectos para além das atribuições da liga. Mas o bolo inteiro tem que crescer, né? Então não tem como distribuir muito mais dinheiro que isso, tá? Hoje, né? Valeu, viu? Pra quem mandou as perguntas, pro Saulo Borges, pro Ricardo Branquinho e pro Hugo, felicidade. Semana que vem tem mais questões aqui, com certeza. É isso, eu reitero o convite que eu fiz semana passada e deu certo, Fábio. Recebemos muitos comentários do episódio da semana passada. A curtida e o comentário, gente, é muito importante para quem produz conteúdo. Impulsiona, sim, o algoritmo. Então, se você chegou até aqui, é porque você escutou o episódio inteiro. Então, eu peço que mande sua pergunta no YouTube, mande sua pergunta no Spotify. Curta também o vídeo. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Se for pelo Spotify, dê 5 estrelas para o nosso canal no Spotify também, porque parece que não, mas tudo isso ajuda e rapidinho vocês conseguem realizar essas ações e nos ajudar bastante. Temos também o nosso plano de membros no YouTube, vejam lá também para quem quiser apoiar financeiramente o Duas Saídas. Vocês ganham acesso antecipado a episódios, ganham episódios especiais, vai sair agora. Daqui a pouco eu digo, daqui a alguns dias deve sair episódio para membro. Tem um grupo no WhatsApp com a gente, né? Então façam parte, nos ajudem financeiramente. É melhor do que investir em Bitcoin. O retorno é garantido. O retorno é garantido, exato. Bom, vamos lançar nossa meme coin também. Vamos lançar nossa moeda digital, igual o Milei, a gente tunga o dinheiro de todo mundo. Acho que não sei se vai dar bom isso não. Então nos ajudem com o clube de membros, por favor. É mais fácil. Vocês ajudam a financiar a gente, vocês ganham benefícios também. E a gente continua discutindo o basquete brasileiro, porque até um dos comentários que surgiu no YouTube, Fábio, foi um comentário nostálgico, falando de saudades da época em que tínhamos basqueteria, bala na cesta. Foi mencionado outros produtores de conteúdo também. E adivinha só, a gente é da mesma época que eles, tá? E a gente tá aí ainda. Sobreviventes. É que a gente era com outro nome. A gente era pela Locomotiva Esportiva, que é a mesma coisa do Duas Saídas, só que a gente falava de outros esportes. Aí a gente abriu Duas Saídas pra falar só de basquete. Mas a gente tá aí desde essa época, viu? Um dos poucos. Nós, acho que o Enéas Lima e o Pedro Rodrigues. O resto foi parando pelo meio. O Café Belgrado surgiu um pouco depois dessa época também. Mas o Guilherme Tadeu estava envolvido com basqueteria, então é um produtor que está aí há muito tempo também. Mas são poucos. E não é fácil se manter falando de basquete no Brasil, principalmente nacional. Profissionalmente são 11 anos já, né?
São, a gente começou em agosto de 2014. Pois é. É isso aí. Valeu, Guanais. Até semana que vem. Até semana que vem, lembrando que vai sair um pouquinho mais pro meio da semana por causa da janela da seleção. Beleza? E quem sabe, comemorando mais um título do João Fonseca no Rio Open, hein? Torcida lá em cima, hein? Olha. Energia, ó. É isso aí, pessoal. Valeu demais por mais uma edição aqui, pela sua companhia, pela sua audiência. Um forte abraço, a gente se vê na metade da semana que vem. Forte abraço, falou!